Foi um dia 16 de novembro, mas há 22 anos atrás, lá em 2003, que o Futebol Clube do Porto dava um passo que marcaria para sempre a sua trajetória. Foi nessa data que aconteceu o primeiro jogo da história do clube em sua nova casa, o espetacular e completamente moderno Estádio do Dragão, em um amistoso festivo contra o Barcelona, que terminou com vitória da equipe portuguesa pelo placar de 2-0. A partida ainda nos brindou com a presença de um jovem Lionel Messi no futebol profissional, àquela altura com apenas 16 anos de idade. E desde então, os portistas têm sido extremamente felizes nesse estádio, que desde a sua inauguração tem sido parte fundamental para as campanhas que levaram o clube a alguns dos troféus mais cobiçados não só do futebol nacional, mas também da Europa e do mundo. O Estádio do Dragão também já recebeu a seleção portuguesa em diversas ocasiões, mas um dos momentos mais marcantes aconteceu logo no ano seguinte à sua inauguração, quando foi um dos palcos da Eurocopa de 2004, disputada em Portugal. Foi justamente ali que a seleção portuguesa estreou na competição e acabou derrotada pela Grécia pelo placar de 2-1. Além de Portugal, outras seleções também passaram pelo Dragão durante o torneio. O estádio também recebeu a final da Champions League de 2021 entre o Chelsea e o Manchester City, onde os londrinos conquistaram o bicampeonato em plena pandemia. Mas, apesar das glórias nacionais e internacionais que o time tem construído e obtido no novo campo, e de toda essa modernidade e capacidade de atrair jogos importantes, shows e eventos internacionais, os adeptos azuis e brancos mais nostálgicos sentem falta de um outro lugar. Um espaço que infelizmente não foi capaz de vencer a batalha contra o tempo e que por conta disso já não existe mais nos dias atuais. É por isso que eu hoje estou aqui para te contar e relembrar a história da antiga Casa do Porto, o Estádio das Antas, em mais um episódio do quadro Adeus Estádio. Meu nome é Arthur Martins e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você já sabe, você está no canal Camisa 5. Antes da gente começar o vídeo, eu já peço, como sempre, por gentileza, que você se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que aí você não perde nada aqui dos nossos conteúdos e dá uma baita moral pro meu trabalho, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. O Futebol Clube do Porto, com uma história mais do que centenária, já teve outros recintos para chamar de casa, e o primeiro deles foi o Campo da Rainha, localizado justamente na Rua da Rainha e que teve o seu nome alterado para a Rua Antero de Quental, após a implementação da República lá em Portugal. Depois, já em 1913, eles passaram a utilizar um outro estádio chamado de Campo da Constituição e que também foi parte importante para a afirmação do Porto como uma grande entidade esportiva, não só no futebol, mas também em outras práticas esportivas. Mas com uma popularização cada vez maior do futebol, esse estádio já não comportava mais também o crescente número de torcedores que se faziam presentes para empurrar a equipe azul e branca rumo às vitórias. Se fazia necessário, então, uma mudança drástica para um estádio que de fato pudesse receber a todos conforme o necessário e projetar o Porto para um maior protagonismo no futebol do país. E foi assim que em 1933 foi proposta a construção de um novo estádio. No entanto, levaram quase 2 décadas para que os arquitetos Oldemiro Carneiro e Aires de Sá finalmente iniciassem de fato o projeto de construção desse novo estádio. A construção contou com o apoio de vários sócios e inclusive da grandíssima Amália Rodrigues, que aceitou participar de um espetáculo cujas receitas foram destinadas para um fundo que contribuiu com o financiamento dessa nova casa. E foi assim, com toda essa mobilização, que em 1952 o projeto saiu de fato do papel por completo. Estava finalizada a construção do Estádio do Futebol Clube do Porto, mais conhecido como Estádio das Antas. Em sua primeira versão, o estádio apresentava um formato arredondado e tinha arquibancadas todas em cimento, sem cadeiras, o que permitia receber ali cerca de 48 mil pessoas. E na sua estrutura contava ainda com pistas de corrida e de ciclismo que contornavam ali todo o gramado. Agora, um detalhe interessante era o seguinte: na sua configuração original não existia uma arquibancada em uma das linhas laterais do estádio, porque ali situava-se a chamada Porta de Maratona, que era um grande espaço aberto que interrompia o anel das arquibancadas e servia como uma entrada principal do recinto. Os portistas aguardavam ansiosamente a data de inauguração do estádio, que acabou ficando marcada para o dia 28 de maio de 1952, como anunciavam orgulhosamente os cartazes da época. Quando enfim chegou o dia, o ambiente era de grande festa, com a presença de várias personalidades de prestígio da época.
Aquele amistoso inaugural colocou frente a frente o Porto e o Benfica, protagonizando o primeiro clássico de Portugal da história do estádio. Então assim, era amistoso, mas o clima era aquele, né? Os dois querendo ganhar o primeiro jogo ali para ficarem eternizados na história. E aí a partida acabou sendo inesquecível, mas pelos piores motivos para os portistas. Os encarnados venceram o confronto por um histórico 8-2 e ainda por cima fizeram o primeiro gol do estádio marcado por Arsênio. Então imagina você aí, meu cara, vendo o seu time inaugurar o seu novo estádio, convidar o seu rival para ter o primeiro clássico da história no local, sendo este o primeiro jogo da história do estádio, e levar um 8-2. Era um início bastante amargo, né? Mas o resultado terrível da primeira partida foi chuva passageira, e o tempo iria começar a melhorar gradativamente na cidade invicta, com os dragões, ano após ano, crescendo em força, títulos e adeptos. Desta forma, o estádio também precisou crescer. Com isso, em meados dos anos 70 surgiu a primeira grande obra, uma nova bancada ao longo de toda a lateral com um segundo anel superior, elevando a capacidade do estádio para cerca de 65 mil espectadores. Mas isso ainda era pouco para uma massa tão apaixonada e obcecada como essa, que lotava as bilheterias de sua casa, jogo após jogo. Não tardaria muito para que a necessidade de se aumentar ainda mais a capacidade de adeptos presentes nas partidas começasse a se tornar mais e mais necessária, né? E dessa forma, entre 1985 e 1986, o clube resolveu fazer uma obra no mínimo ousada. Se liga só, o campo foi literalmente rebaixado, fazendo com que as pistas de atletismo e de ciclismo desaparecessem e as bancadas ficassem coladas ao gramado. Durante o processo de reforma, os jornais estampavam mais do que o desejo do clube uma necessidade real em ter um estádio que fosse imponente no continente europeu e que estivesse à altura daquela equipe com tanta classe. Resultado, um novo gigante capaz de receber 95 mil adeptos. Com a chegada dos anos 90, veio mais uma modernização. Agora, as cadeiras passaram a ocupar todo o estádio em tons vibrantes de azul, reduzindo a capacidade para cerca de 49 mil lugares, mas garantindo maior conforto e segurança. Já na virada do milênio, modernizar o Futebol Clube do Porto não significava apenas colocar cadeiras novas ou uniformizar o estádio. Era necessário começar do zero, criar um lar completamente novo para um dos clubes mais tradicionais da Europa e do mundo. E foi assim que nasceram as obras do Estádio do Dragão, erguido no terreno bem ao lado das antigas Antas e concluído em 2003, pronto para receber os dragões e os seus adeptos, como eu contei para vocês no início do vídeo. Em 2004, o Estádio das Antas foi completamente demolido, abrindo caminho por completo para o novo ícone do futebol portista que havia acabado de nascer. Pelos 52 anos em que serviu de lar, o Estádio das Antas foi palco importantíssimo para títulos e mais títulos dos dragões, e o local foi peça fundamental para a campanha de 15 títulos portugueses, incluindo o inédito pentacampeonato entre 95 e 99, além de muitas conquistas da Taça de Portugal e simplesmente o título da Champions League, galera, é isso mesmo. E o estádio vive dos seus heróis, daqueles que calçam as chuteiras e honram as cores do seu time dentro das quatro linhas. Foi nesse lugar que o grande atacante Fernando Gomes vestiu inúmeras vezes a camisa do Porto, em boa parte dos seus 453 jogos pelos Dragões, e onde também marcou muitos dos seus 355 gols, números que o consagraram como o maior artilheiro da história do clube. Foi também nesse gramado que João Pinto defendeu as cores do Porto incontáveis vezes, contribuindo para um impressionante total de 587 partidas, o que faz dele o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. Mas esse lugar foi muito mais do que o palco de títulos e recordes. Num domingo de sol, com o Porto em campo, ele transformava-se no coração da cidade. Um refúgio azul e branco, onde famílias inteiras se reuniam, partilhando vozes, gerações e paixões. Ali, cada cântico ecoava como se fosse o mais importante da vida de quem o entoava, e no fundo era isso mesmo, né, cara? Era e sempre será, porque não importa onde, como ou quando, a certeza é que todos os portistas vão sempre seguir juntos em uma só voz. As memórias da velha casa jamais se apagarão, e embora a mudança tenha sido inevitável, o espírito do Estádio das Antas continua vivo. Em cada gol marcado pelo Futebol Clube do Porto, em cada bandeira erguida com orgulho, em cada alma azul e branca que vibra no dragão. Entre o sol que se põe sobre o Douro e o brilho do dragão que resiste, fica apenas uma certeza: o Porto pode mudar de casa, mas nunca muda de alma.
Fala, meu povo! E aí, curtiram o vídeo? Modéstia à parte, cara, esse episódio ficou especial demais, hein? A gente embarcou com tudo nessa história do Estádio das Antas. Então agora, cara, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com geral, beleza? Em especial você aí que é torcedor ou admirador do Porto aí em Portugal, compartilha esse vídeo com toda a galera portista, principalmente com aquele pai, com aquela mãe, aquele avô ou tia que costumava ir ao Estádio das Antas para que eles possam matar um pouquinho da saudade. Eu quero ver todo mundo comentando aqui embaixo, sempre com respeito, como é de praxe no Camisa 5, claro. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!